Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós estamos na 11ª semana falando sobre este tema. A fé é mais do que acreditar. Na semana retrasada, eu iniciei falando sobre a fé de Abel. E nós lemos no livro de Gênesis o que aconteceu com ele. Ele foi assassinado porque ele ofereceu o melhor para Deus. Hoje eu quero falar em Hebreus capítulo 11, versículo 4, sobre a fé aprovada por Deus dentro desse subtema, a fé de Abel, porque a semana que vem ainda vou continuar falando sobre a fé que Abel expressava. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, se vocês abrirem suas Bíblias, ou então aqueles que têm a folha nem precisa abrir a Bíblia, porque o versículo está lá. Se vocês receberam pelo WhatsApp, pela internet e imprimiram, vocês têm as minhas notas lá. Versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. O que Abel ofereceu? Um carneirinho. E o que Caim ofereceu? O quê? Vocês não estão com coragem de falar? Pizza? Hambúrguer? Hã? Ele ofereceu frutos da sua plantação, da terra. Então, pela fé, ele, Abel, conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Correto? Muito bem. Muito se fala sobre fé nos dias atuais. E nós precisamos constantemente estar avaliando o que estamos ouvindo. Por quê? Para saber se aquele ensino corresponde realmente ou fielmente ao que a Bíblia diz sobre essa matéria. E nós não absorvermos nenhum ensino falso, para que nós não distorçamos as Escrituras e nem o caráter de Deus. Nós estamos no capítulo 11 de Hebreus, não é mesmo? E no versículo 4. E se você ler o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre homens e mulheres
que foram valentes de Deus, que foram homens valorosos, que viveram pela fé. Eu espero que você vai dar atenção à palavra de Deus agora, porque esse é o meio que você, essa é a proposta que você ofereceu a Deus. Então, deixe o seu celular ligado, porque pode vir uma ligação importante, qualquer coisa, mas coloque no modo vibrar. Correto? E se você puder anotar ideias que Deus fala com você, anote, porque Deus sempre fala com a gente. A fé de Abel é a primeira que aparece na lista do capítulo 11. E por que será que ele aparece primeiro? É por questão cronológica? Não é não. O capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina o que é fé e como ela se desenvolve. Então, Abel, ele morreu, mas a fé de Abel é uma fé que deve ser imitada. Então, nós precisamos estudar todo o capítulo 11, se nós queremos entender o que é fé. Porque eu vejo que há grande confusão sobre esse assunto nos dias atuais. As pessoas estão transformando a palavra fé em pensamento positivo, ou então num instrumento para alcançar de Deus dinheiro, bênçãos materiais, pois os pastores estão ensinando que fé é isso. Se você vier à reunião e tiver fé, Deus vai dar tudo que você quer. Ou não é? Ou eu estou mentindo? Eles estão, eu não estou. A fé de Abel foi aprovada por Deus. E se nós desejamos uma vida aprovada e abençoada por Deus, o que nós devemos fazer? Imitar sua fé. Nós temos que ter as mesmas bases que ele teve. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem, se possível, mantenha sempre na mente a definição da fé bíblica e a essência dos seus objetivos. Por que Deus nos deu fé? Qual é a razão de Deus nos ter dado fé? O que é fé? O que é a fé? Muitos pastores falam, a fé é a substância, e não explicam que substância é essa. De coisas que se esperam, e eles não explicam que coisas que esperam. Chegam ao ponto de dizer que aquilo que nós esperamos é dinheiro, riqueza, prosperidade, ou não é isso? Quando na verdade o capítulo 11 fala que nós devemos esperar a eternidade. Não existe uma só promessa de bênçãos terrenas no Novo Testamento. Mas Walter, então Deus não abençoa a gente? Abençoa sim. Com coisas materiais? Claro que sim. Mas não existe promessa para isso. Não existe nenhuma. Pelo contrário, Jesus ensinou que aqueles que querem desfrutar das providências de Deus deveriam buscar o seu reino em primeiro lugar. Quando ele ensinou, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A fé, ela é um presente, ela é um dom divino. E ela traz o quê? Ela traz à nossa mente todo o ensino e a compreensão sobre a forte confiança que nós devemos ter em Deus, e a esperança. Ela nos ensina sobre a esperança de que a nossa salvação se completará na eternidade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na eternidade, nós estaremos livres da presença do mal. Mas enquanto estamos vivendo aqui, nós não estamos livres da presença do mal. Nós temos que degladiar, combater constantemente o poder do mal. Um dia, quando nós estivermos na eternidade, lá não haverá mal. O mal será extirpado.
porque você receberá um novo corpo. Hoje é o dia de Santa Ceia e nós precisamos falar sobre isso. Jesus ressuscitou para que um dia, quando você ressuscitar, você também receba o mesmo corpo que ele recebeu. Um corpo onde o pecado não pode mais tocar. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que conviver com a presença e o poder do mal. E é pela fé que nós conseguimos ser capacitados por Deus para perseverarmos em comunhão com Ele, com a sua palavra, até alcançarmos a eternidade. Em segundo lugar, você nunca terá fé sem a instrução bíblica. Se você é uma pessoa que não presta atenção, se você é uma pessoa que não quer saber de aprender, como muitos que se dizem cristãos hoje em dia, vão a muitas igrejas e dizem que a letra mata. Você já ouviu isso? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, então, vamos ser todos burros, idiotas. Não vamos compreender nada de Deus. Se Deus nos dá um livro, como é que eu posso dizer que a letra mata? O que mata são leis que os homens criam. É isso que Paulo fala. Não é a Bíblia. A Bíblia de capa a capa fala sobre Jesus. Se há uma letra que mata, são as regras que pessoas criam. São conceitos e preconceitos que pessoas criam e tentam manipular o seu próximo por meio dessas coisas. Eles transformam isso num mecanismo de manipulação. Isso mata. Até mesmo uma pessoa que grita sobre fé e fé e fé, mas não ensina a pessoa como andar com Deus. Isso mata, isso destrói. Então, como nós obtemos fé? Nós obtemos fé pela instrução da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, em Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem como? Irmão, vocês estão comigo? Se a minha voz atrapalha, você dá sono? Pelo amor dos céus, hein? Me ajuda aí, ó. Então, portanto, a fé, vocês podem dar até um pouquinho mais de volume aqui para mim, porque, ó, pessoal, vocês que estão aí, estão me ouvindo? Vocês podem me dar um pouquinho mais de volume, por favor, que eu estou ficando já perdendo toda a voz. Então, por favor, a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a instrução oral da palavra de Deus. É como se nós estivéssemos numa aula. É isso que ele está falando. A pessoa está diante de uma pessoa, então esse outro explica para ela o que aquilo quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer, o que aquela mensagem quer dizer. Por isso que diz, a fé vem por ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem vem por meio do quê? Da pregação, que também significa instrução oral da palavra de Deus. Então, quando pessoas dizem assim, pregação é uma coisa, ensino é outra, eles nem sabem o que eles estão falando. O que Paulo está dizendo aqui é que em todo tempo nós temos que instruir as pessoas a permanecerem em Cristo, a conhecerem Deus, a entenderem a mente de Deus. E a mensagem de Deus sempre nos leva a conhecer melhor a Cristo, a sua obra, a sua missão e o nosso compromisso com Ele. Se nós não crescermos em Cristo, então nós não estamos aprendendo nada e não temos nenhum compromisso com o Senhor. Então, meu irmão, a fé, ela não vem por meio de crenças, por essas crenças várias. Vocês já viram que pessoas dizem, o que importa é ter uma religião. Vocês já ouviram isso? Deus não concorda com isso. Não é a religião que traz fé. Não é, é o ensino. Vocês estão vendo isso. A pessoa ouve o ensino, a instrução. Então, crenças não produzem fé. Penitências, pessoas se enclausurando,
pessoas batendo com reios nas costas, se ajoelhando em cima de pedra, de milho. Isso não traz fé. Esforço mental. Há muitas pessoas que tentam forçar, dizendo assim: eu quero crer, a ponto de forçar tanto que contraem, tanto que alcançam uma hemorroida. Depois não conseguem sentar, porque força demais. Então fica com aquela coisa, aquele pensamento positivo. Não é isso que produz fé. Moralismo. Há pessoas que pensam: bom, eu não vou fazer mais nada, eu quero viver para Deus, porque agora eu quero ser uma pessoa de moral elevada. Moralismo é uma filosofia de vida. Uma pessoa que quer ter uma vida moral elevada não precisa frequentar uma igreja. Não precisa. Ele pode viver tranquilamente. O moralismo não produz fé. Religiosidade. Você pode estar dentro de uma igreja por tantos anos e não ter fé. Há pessoas que estão aqui em nosso meio que nunca irão para a eternidade. Infelizmente. Porque a própria palavra de Deus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Há pessoas que estão aqui em nosso meio, quantos anos? E desprezam as coisas de Deus. Você só tem fé quando está aqui de domingo, mas você nunca está numa reunião, você nunca procura ter comunhão com os outros. Deus te deu talento e você não compartilha isso com outras pessoas. Você não ajuda, você não fortalece outras pessoas. Você não está preocupado com outros irmãos. Você não está preocupado com a lei áurea de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Você não está fazendo nada por ninguém, nem por Deus e nem por ninguém, e você acha que vai para o céu. Vamos ser honestos, você não vai. Eu tenho que ser justo, você não vai. A menos que você mude. A menos que você mude o seu comportamento. E alguns já estão há 40, 50 anos na fé, sem expressá-la verdadeiramente. Então é necessário que você se arrependa. Porque logo, logo você vai morrer. Se você está há 50 anos, já está velho. E você tem que imaginar para onde você vai depois daqui. A fé, ela não vem por meio dessas coisas, mas ela vem por meio do ensino da palavra de Deus. Você ouve e Deus então começa uma transformação na sua vida. Como? Mental, espiritual e depois comportamental. Então, em terceiro lugar, permita que Deus mude primeiramente o quê? A sua maneira de pensar. Infelizmente, nós nos habituamos a inverter essa ordem. Qual ordem? Pensar, não é? E então, o pensamento produz o quê? A espiritualidade. E a espiritualidade produz o quê? Um novo comportamento. Mas o que nós fazemos? Quando uma pessoa entra na igreja, sabe o que nós fazemos? Nós pressionamos essa pessoa e dizemos: agora você quer ser cristão? Você tem que abandonar isso, abandonar aquilo, lá. A pessoa fica louca. Ou não é? Imagine, você já conversou com pessoas fanáticas? Religiosamente fanáticas? Para ele, a resposta em andar com Deus está em abandonar determinadas práticas, ou não é? Não é isso? Se você perguntar para ele: você pode me explicar por que você quer que eu faça isso? Nem ele sabe explicar. Ele diz: eu não sei, mas você tem que fazer. É o tipo daquele pastor que dizia assim: você não pode mais estar em nenhuma festa. Nenhuma festa. E nessa festa você não pode beber vinho. Não vá numa festa para beber vinho. Então alguém levantou e disse: mas Jesus foi em Caná da Galileia numa festa e transformou água em vinho.
E o pastor disse: ele foi, mas não devia ter ido. A pessoa que é fanática, ela sempre tem uma justificativa. Sempre. Então, o maior erro é você cobrar de uma pessoa um comportamento moral sem que ela entenda as razões do mesmo. Compreende? Você não pode exigir de uma pessoa que entra aqui e diz assim: você tem que ter fé. Se você estudar os textos que falam de fé, Jesus, ele diz assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Eu ainda vou mostrar isso para vocês. As pessoas, elas expressaram conhecimento, elas expressaram bases, e Jesus se impressionou, dizendo: como essa pessoa consegue entender isso? E os líderes religiosos não entendem. Lembra da mulher Ciro-fenícia, que tinha sua filha lá? Não é isso? E então ela chegou diante de Jesus e disse: Jesus, minha filha está lá daquele jeito. O que Jesus disse para ela? Eu não posso dar aos cachorrinhos aquilo que pertence aos filhos de Deus. Por que Jesus chamou a mulher Ciro-fenícia de cachorrinho? Porque era assim que os religiosos tratavam as pessoas que não faziam parte do seu grupo. Eles eram considerados cachorrinhos de rua, vira-lata. Correto? Então Jesus, para testar a mulher, disse: eu não posso dar aos vira-latas o alimento que foi preparado para os filhos de Deus. E a mulher disse: não tem problema. Os vira-latas, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus olhou para ela e disse: está aí. Ela conheceu o seu lugar. Ela entendeu que o povo de Deus realmente era um povo escolhido. Ela não ficou brava por ser chamada de cachorrinho, mas ela disse: o que Deus tem dado para esse grupo que o Senhor está falando é tanto, que cai, que transborda, que cai da mesa. E aquilo que cai da mesa é tanto que nos alimenta. Por isso Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé. O que Jesus exaltou naquela mulher? O seu conhecimento. Jesus exaltou naquela mulher a sua compreensão. Ela entendeu como as coisas espirituais funcionam. Se você não entender como as coisas espirituais funcionam, você não conseguirá experimentar mudanças. Tudo não passará de um esforço, e não vai demorar muito e você desiste. Por isso que eu digo, você agora está sendo levado a um lugar onde o seu comportamento cristão está sendo cobrado. E se você não se fortalecer espiritualmente, você vai decair. Você daqui a um tempo vai se tornar igual às pessoas com quem você está convivendo agora. Nós vivemos num país de muita corrupção, não é verdade? De muita sujeira, de muita mentira. Em todo lugar que você vai, você encontra o quê? Sujeira, mentira. Lá onde você trabalha, se você não prestar atenção, não vai demorar muito tempo e você vai se tornar igual àquelas pessoas. Você nunca deve se esquecer do que aconteceu em Sodoma. Ló achou que podia viver lá e viver uma vida com Deus sem ser influenciado
por aquele estilo de vida pagão, mundano, imoral. Você não está livre disso. Se você não tiver uma espiritualidade forte, você sucumbe. Você vai desviar. Você vai distorcer a sua maneira de crer. Mas como que você pode ter uma vida espiritual forte? Subindo o morro e lá orando? Fazendo jejuns? Não. Você tem que compreender as razões por que você está onde está. Se você não entender as razões de estar onde você está, você vai afundar. Eu vi pessoas que eram generosas. Eles eram comprometidas até financeiramente com Deus. Mas à medida que foram ganhando mais, começaram a se tornar o quê? Mesquinhas. Porque se tornaram agora o fruto do seu meio. Eles já não vivem mais como filhos de Deus. Agora eles vivem amedrontados. Quanto mais tem, mais quer. E eles são incapazes de perceber que é Deus que está dando isso a eles. Agora, em vez de ser obedientes, se tornaram desobedientes. Em vez de serem pessoas que amam a Deus, estão se tornando ímpias, isto é, rebeldes. Ninguém é obrigado a dar nada na igreja, mas a generosidade é uma marca de quem realmente é cristão. Uma pessoa que não é generosa para com o reino de Deus e para com o seu próximo, eu desconfio da fé desta pessoa. Com certeza, esta pessoa, eu não sei não. Então, a pessoa começou a mudar. Por quê? Ela não está entendendo por que Deus está dando mais. Você nunca leu que aquele a quem Deus dá mais, Deus cobra mais? Se Deus lhe dá mais conhecimento, Ele vai cobrar mais atitudes. Ou não é assim? Se Deus faz você subir um degrau na vida, Ele vai esperar de você comportamentos adequados ao nível em que você está. Uma pessoa quer se casar, mas quer viver como solteiro. Já viu uma coisa dessa? Claro que já. Quantos maridos ou mulheres, não é, fizeram uma família e ele quer continuar andando na gandaia? Não é isso? Ou não? Veja, Deus lhe dá uma igreja, não é? E você troca a igreja por o quê? Gandaia. Basta alguém dizer assim, vamos lá na boate, na gafieira. Gafieira do tempo do Celino. E o cara vai. Vestir uma camisa listrada e sair por aí. Né? Então o cara vai. Aí o cara vai. Entende? Ele não entende por que existe uma igreja. Por que você faz parte da igreja? Vocês viram o Fausto aqui? Tentando explicar que nós queremos ensinar as pessoas o que é ser membro de uma igreja. Nós não queremos que as pessoas fiquem aqui ignorantes. Nós queremos dar todo o conhecimento. E nós queremos expor as razões de estarmos aqui. Por que nós temos uma Bíblia? Por que eu estou aqui pregando? Eu estou aqui para torturar você? Para deixar você chateado? Claro que não. Eu estou tentando explicar que vocês foram chamados por Deus para terem uma vida diferente. Então, esta transformação de Deus, ela não começa de fora para dentro. Você chega para a sua namorada e fala assim, olha, nós estamos vacilando. É mesmo, né? Mas esse calor, esse fogo, meu Deus. Veja, se você não tiver vontade de fazer sexo com quem você gosta, alguma coisa está realmente errada. Mas você, porque você vive para a glória de Deus, você vai procurar o quê? Construir um relacionamento antes
de se perverter. Você não constrói uma família invertendo ordens. No reino de Deus, tudo faz parte de um processo. Se você quer construir sua casa sobre areia, você tem toda a liberdade, mas não culpe o seu fracasso. Não culpe a desgraça que vai se abater sobre você, porque o próprio Deus diz que é vingador. De pessoas que vivem dessa maneira, ele se vinga. Como ele se vinga? Chega um momento em que Deus fala: bom, agora vocês estão andando por si mesmos. Vocês terão que andar pelo que vocês têm em sua consciência. E nós, seres humanos, nós não temos capacidade suficiente para suportar sozinhos determinadas pressões. Nós precisamos de Deus. Então Deus diz: você precisa de mim? Então vamos consertar. Agora você vai ver como dói consertar o que vocês fizeram de errado. Por isso que muitos casamentos se desmancham, acabam, porque não foi construído da maneira correta. Levanta um prédio sem alicerce, você vai ver o que acontece. Outro dia, balançou a Avenida Paulista, correto? Eu já enfrentei vários terremotos na minha vida, de vários tipos, onde o chão faz ondinha, onde o chão treme. A Denise estava comigo lá em Los Angeles, e nós estávamos lá no 12º andar, e eu estava escrevendo para os irmãos, mandando foto pela internet, tudo que estava acontecendo, e de repente eu escutei a janela, tic, 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 tic. Eu falei para Denise: Denise, pode sair do banho, porque vai ter terremoto. Foi ou não foi, Denise? E ela veio toda lá, molhada, com a toalha. O quê? Quando ela falou o quê? O prédio começou. E eu olhei e ria. E eu falei: Denise, fica debaixo do batente, porque se cair algum estuque na sua cabeça não te machuca. E eu continuei escrevendo para os irmãos, dizendo: nós estamos tendo um terremoto aqui agora. Alguns irmãos leram isso, não é? Deu um terremoto de quase 6 pontos na escala Richter. Abriu rua, quebrou cano, mas não no prédio, porque o prédio ele foi feito para suportar isso. Então ele tem uma estrutura para suportar. E aí o pessoal começou a querer correr pelas escadas, as mulheres com aquelas roupas de dormir, com tudo doido, correndo. Porque mulher desarrumada é feia, dói, né? Então, Sandy, não, a gente sai de pijama bonitão, tá? Mas a mulher com aquela chinela, né? O cabelo tudo mal feito. Então, veja, eu estou mexendo com vocês. Queria descer pelo elevador. Imagine, o elevador é o último lugar que você tem que procurar numa hora dessa. Então, se você não compreende as coisas, você faz bobagem. Então, quando Deus te dá uma namorada legal, Ele vai cobrar de você um comportamento. Se Deus te dá um namorado legal, bacana, Ele vai cobrar de você um comportamento. Quando você casa, Deus vai cobrar de você um comportamento. Você quer filhos? Você vai se comprometer com a paternidade. E ai de você se não ensinar seu filho nos caminhos do Senhor. Você já não é mais dono de si mesmo. Agora você não vive mais como as pessoas que não têm fé. Você tem que aprender a viver como aquele que tem fé. Veja o que Paulo diz em Romanos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês podem ler comigo? Vamos lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Examine bem o que este versículo diz.
A primeira coisa, Deus faz uma proposta. Qual é a proposta? De não viver como as pessoas do mundo vivem. Então, você é chamado para não viver. Mas você não consegue viver sem se parecer com as pessoas do mundo, sem a filosofia do mundanismo. Se você bobear, a luxúria toma conta de você, todo tipo de vaidade toma conta de você. Ou eu estou dizendo mentira? Mas o pior de tudo é que quando você tenta ser quem você sabe que deve ser, você não consegue. Porque você já está tão mergulhado dentro de um sistema que você não consegue mais sair dele. Humanamente falando, você não consegue. Você está arraigado. Arraigado é a mesma coisa que enraizado. Você está agora lá fincado. Você agora está se alimentando de toda aquela filosofia suja, daquele lixo. Então, ele coloca uma conjunção adversativa, mas, isso é muito importante, porque ele diz, não vivam, mas eu vou mostrar a diferença. Para que vocês possam viver para Deus, é necessário o quê? Que vocês sejam transformados. Mas essa transformação começa onde? Na mente. A mudança da mente. Porque senão você não vai entender por que você tem que viver para Deus. Você tem uma família. Sabe o que o mundo diz agora? Que um filho não precisa ficar obedecendo o pai. Que o filho é independente. Ou não é? Ou não é isso? Não é isso que nós temos visto? Mas Deus diz que não. Não é assim que nós somos chamados para viver. Nós somos chamados para vivermos dentro de um espírito de respeito. Correto? Deus nos chama para que nós respeitemos um ao outro. Então, você vê um fazendo uma coisa, o outro. Aquilo não é a família. Aquilo é uma bagunça. Ou não é? É a mesma coisa num país. Você tem uma constituição. E aí as pessoas começam a encontrar vazantes na constituição. E cria isso que nós estamos vendo nesse país. Essa bagunça. Correto? Eu ontem quase que pensei que o Lula ia pedir para a justiça esperar o Palmeiras ser campeão. Então, veja só. Aí, campeão mundial. Aí, não ia acontecer nada. Ou não é? Não é isso? Não ia acontecer nada. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo ali, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio do quê? Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E quando ocorre essa mudança, o que ocorre? Você passa a conhecer o quê? A vontade de Deus, ou não é? Você passa a conhecer a vontade de Deus. E você começa a entender que a vontade de Deus não é agradável a você, mas a Ele. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer no caminho de Deus. Porque eles querem que a igreja seja agradável a Ele. Quando na verdade, a nossa vida deve ser agradável a Deus. E não a nós mesmos. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é bom, isto é, aquilo que é útil. O que é útil agora no seu relacionamento? O que é útil agora no seu relacionamento em casa? O que é útil no seu relacionamento, ou melhor, no seu relacionamento na escola, nos seus estudos?
O que é útil para você agora? É ficar com o WhatsApp ou prestar atenção no que eu estou lhe ensinando? O que é útil para você? O que é perfeito? O que lhe dá sobriedade? Essas coisas é que tornam a sua vida agradável diante de Deus. Por isso, em quarto lugar, você acredita em um único Deus? Isso é muito bom. Então, viva para Ele com um profundo respeito. Se você está desalinhado com Deus, se você é chamado para não viver com o mundo, como o mundo vive, e se Deus está dizendo para você que Ele quer transformar sua maneira de pensar, então você tem que começar a aprender as coisas de Deus. A igreja não é um lugar para chegar aqui e falar assim: quem entrou hoje aqui com fé e quer receber as bênçãos de Deus, agora levante a mão. Como é que você vai receber bênçãos de Deus se você nem entende as razões de Deus na sua vida? Você daria um carro para um filho desajustado? Hã? Claro que não. É uma loucura. Ele vai matar pessoas, ele vai levar seu nome para o caos, para a sujeira. Ou não é? Você tem que explicar as razões, sentar com ele. Por que você quer um carro? E por que eu vou lhe dar um carro? Você sempre tem que estar avaliando suas posições na vida. Você não pode viver à torta e à direito. Você tem que procurar entender. Afinal, a Bíblia diz que a vida de um homem é dirigida pela maneira como ele pensa. Se você gasta muito pouco tempo pensando nas coisas de Deus, dificilmente você o ouvirá dirigindo sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar sempre nas coisas de onde? Do alto. E essas coisas devem ocupar o quê? O nosso pensamento. Constantemente nós devemos estar construindo ideias e pensamentos sobre a palavra de Deus. E isso não é fanatismo. Isso gera respeito, isso gera dignidade. Por exemplo, quando você vai comer, você diz assim: ó, Senhor, abençoe esse alimento, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Por que você não aprende a reconhecer que Jesus é o pão que alimenta a sua vida? Cada vez que você vai comer, você diz: Senhor, muito obrigado por esse alimento, mas eu não sobreviveria neste mundo sem o pão da vida. Quando você vai pentear o cabelo, você diz ao Senhor: muito obrigado pelo cabelo que o Senhor me deu, se bem que tem alguns aqui que agradeceriam a Deus pelo menos pela cabeça que Deus deu. Mas se você tem o cabelo, vai pentear: ó Senhor, me ajude a não viver como escravo de vaidades qualquer. A tua glória é que exalta a minha vida. Quando você compra uma roupa nova, você vai se vestir. Associe a ideia da vestimenta à vestimenta espiritual que Deus está lhe dando. Todos os dias Deus está derramando sobre a sua vida a sua graça, o seu espírito. Cada vez que você vestir uma roupa, você pode agradecer a Deus por estar sendo revestido pelo Espírito Santo a cada dia e a cada momento. Toda vez que você encontra um amigo, você pode associar aquela verdadeira amizade àquela maravilhosa, infinita amizade, única amizade, porque Deus nunca nos quer mal, Ele sempre quer o melhor. Então, nós precisamos viver para a glória de Deus. A fé que Abel expressava ia além, transcendia a atitude de simplesmente acreditar. Tem pessoas aqui que acreditam em Deus. Muito bom. Quantos deuses você acredita? Não, Walter, não existe muitos deuses, não, só um. Que bom, isso é ótimo.
Mas por que você não vive com respeito diante dele? Se existe um único Deus, você acha que pelo fato de acreditar em Deus está tudo bem? Veja o que Tiago escreveu. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Tiago, capítulo 2, verso 19. Então, crer não conduz ninguém à presença de Deus. O fato de você acreditar não torna você uma pessoa especial. O que torna você especial é se você respeita a Deus. O que torna você uma pessoa abençoada é se você respeita o que Ele diz. Eu vou transformar isso em outras palavras. Você sustenta a ideia que acreditar em Deus é o suficiente? Crer num único Deus é muito bom e verdadeiro. Quando você diz que crê num único Deus, isso é bom, isso é verdadeiro. Porém, lembre-se que os seres demoníacos assim também creem. Eles creem num só Deus. E eles creem que Deus é verdadeiro. E eles creem com tanta convicção que até tremem de pânico. Se eles tremem de medo, por quê? Porque sabem o que os espera. Imagine nós que não sabemos o que nos espera. Jesus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei misericórdia de quem eu não quiser. A nossa vida, a sua vida, está em risco. Você não pode garantir para mim que vai para a eternidade. Você não sabe. O que você sabe é se você realmente está tendo um compromisso sério com Deus. Se você está vivendo de modo honesto, de modo que exalte. O que é pecado? Muitas pessoas dizem que pecado é errar o alvo. Pecado é não viver para a glória de Deus. Viver em pecado é viver longe da glória de Deus, só isso. Você não experimenta a sua bondade, você não experimenta a sua grandeza, você vive como quer. Então, não adianta dizer que acredita em Deus sem respeitá-lo, sem amá-lo, sem ouvir o que Ele fala, sem confiar nele e sem obedecê-lo. É mentira. Por isso, em quinto lugar, rejeite a cultura modernista. Tome cuidado com esse modernismo que está entrando na igreja, pois essa filosofia visa o quê? Os interesses pessoais, em vez de agradar a Deus. Pastores vivem pedindo dinheiro, o povo vive dando dinheiro. O que nós estamos alimentando aí? Verdadeiros impérios. Pastores comprando Ferraris, Maseratis. Nós temos notícias de pastores comprando coberturas em Miami, em prédios caríssimos, onde o elevador sobe com o carro lá no apartamento. E você sabe que isso é verdade, porque existem documentos que foram lançados na internet. Eu acho engraçado um pastor promover um filme da sua própria vida. Me desculpe, mas isso para mim é uma vitimização inconsequente. É uma atitude inconsequente. Sabe, quem você está tentando promover? Quem você está tentando promover? Vocês não percebem? Vocês não percebem que nós estamos caindo nas garras de pessoas mentirosas? Eu não quero cair nas garras desses homens. Eu sou livre em Cristo Jesus para servi-lo de todo o meu coração, porque eu sei dizer não a estas coisas, porque eu conheci a verdade, pois Jesus ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Na última vez que nós nos reunimos, nós falamos sobre Abel e Caim.
E os dois receberam de seus pais a mesma instrução. Que instrução? Como eles deveriam cultuar a Deus. Mas o que aconteceu? Nem um dos dois não seguiu a instrução. Caim não seguiu a instrução. E a ausência desse princípio revela o quanto o ser humano está afastado de Deus. Os demônios creem e tremem. E odeiam Jesus. Odeiam a verdade. Porque eles não podem mais obedecer. E quem vive dessa maneira, quem ouve, mas não guarda, não obedece, vive uma fé por princípios que se desenvolve por princípios demoníacos, mundanos. Há pessoas em nosso meio, cuja fé poderia ser maravilhosa, mas pelo fato de não viverem em comunhão com Deus, de não crerem, de levarem as coisas a banho-maria, eles estão desenvolvendo uma fé sobre princípios demoníacos. São pessoas que nós abraçamos, são pessoas que chegam até nós e dizem a paz, mas o que governa suas vidas não é o reino de Deus, é o mundo. E o mundo jaz no maligno. E eu digo claramente, se você não se arrepender dos seus erros, se você não se arrepender do seu caminho errado, se você não se arrepender da sua vida mentirosa, poderá ser tarde. Se você não buscar a Deus, oferecendo a Ele o melhor, poderá ser muito tarde. Chegará um momento em que Deus não aceitará mais. A fé de Caim buscava apenas elogio, interesses pessoais, benefícios pessoais. Ele queria ser reconhecido. Enquanto a fé de Abel exaltava a Deus e os seus propósitos. A fé de Caim oferecia a Deus alguma coisa que não fazia nenhum sentido. Deus deu a terra ao homem. O homem que ficasse com a terra. Deus não quer mais a terra. Deus não quer nem o fruto da terra. O que Deus quer é o nosso coração. Caim ofereceu algo a Deus que não tinha sentido algum. Mas Abel não. Abel ofereceu algo que expressava alguma coisa. Que trazia ao mundo o quê? Benefícios. Ensinava a este mundo os benefícios de Deus e os seus propósitos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, verso 4. O primeiro livro da Bíblia. E já já nós estaremos terminando. Gênesis capítulo 4, verso 4. É isso que nós vamos ler. Caim ofereceu o fruto da terra, mas aqui o texto fala, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Estes versos nos revelam pelo menos três coisas. Primeiro, a condição espiritual e moral de Abel. Para que ele oferecesse a Deus um sacrifício, ele tinha que se considerar o quê? Pecador. Uma pessoa dependente de Deus. Ou não é verdade? Sim ou não? Para você estar aqui nesta noite, você tem que considerar si próprio como uma pessoa dependente de Deus. Se você achar que não é dependente de Deus, que você não precisa aprender mais nada, você não virá aqui. Você não levará a reunião a sério. Correto? A segunda coisa, a mensagem que Abel passa por meio de sua oferta, era uma mensagem profética. Fala da morte de um carneirinho, não é isso? E no futuro,
o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em terceiro lugar, o que Abel passa é que o melhor deve ser oferecido a Deus, a fim de que ele aprove tanto a oferta como a vida do ofertante. Você nunca deve pensar que Abel era uma pessoa perfeita, que ele não era um pecador, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus, da presença, da grandeza de Deus. E o único meio de se achegar a Deus é por meio de Jesus Cristo, que foi chamado por João Batista do quê? De o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então veja lá, se não for por meio de Jesus, nenhuma religião te leva a Deus. Essa história que todo caminho leva a Deus, que ecumenismo leva a Deus, isso é uma mentira satânica. Isso é o que o mundanismo ensina. Na verdade, só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abel, um homem temente a Deus, matou o carneirinho, isto é, o primeiro cordeiro nascido no seu rebanho. E o que isso significa? Que o único filho de Deus, o Cordeiro de Deus, seria morto, tanto pelos judeus como pelos não-judeus. Ali estavam no dia da sua crucificação, os religiosos e os não religiosos. Ali estavam os judeus e ali estavam os romanos. De modo que toda a humanidade participou daquele ato sangrento, revelando a condição espiritual e moral do ser humano. Quer ver? Eu estou ensinando algumas coisas a vocês aqui. Quando vocês saírem daqui, se vocês não voltarem a ler o texto bíblico, se amanhã vocês não baixarem os textos, ou durante a semana não baixar as minhas notas, não ouvir, não assistir, não tiver interesse, na semana que vem, se eu perguntar a você o que eu falei, você não sabe. Se você não tiver interesse, daqui 2 dias você já não sabe mais do que eu falei, e você vem me dizer que a sua fé é honesta, que você quer crescer em Deus. Deus está nos chamando a mudarmos, porque Deus quer provocar um avivamento em nossas vidas. Deus quer que você avalie como você está se comportando no lugar onde você está, porque aquilo que você está oferecendo a Deus já não é mais o melhor. Você está oferecendo agora o pior de si mesmo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus o honrou, mesmo passando por aquele escárnio, porque ele veio para morrer, e ele morreu. Abel era um homem temente a Deus, era um homem religioso, como Caim era, mas foi Abel que matou o cordeiro. A religião matou Jesus, o mundo matou Jesus, o ser humano matou Jesus, porque ele veio para morrer primeiro para comparecer perante Deus, e depois de ter comparecido diante do Pai, oferecer aos homens a graça prometida. Por fim, sirva sempre a Deus do modo como Ele estabeleceu. Então, não invente outro jeito de adorá-lo. Esta parte de oferecer o melhor, eu vou começar a falar com vocês na semana que vem. Possivelmente eu fale o que é oferecer o melhor a Deus, o que significa oferecer o melhor a Deus. E eu espero que Deus me ensine para poder compartilhar com vocês. Eu espero que Deus me dê um coração quebrantado para que eu possa falar com vocês com a autoridade do alto, que eu diminua e que Jesus cresça. Abel é o exemplo daquele que tem uma fé que agrada a Deus, uma fé que não muda. O mundo muda, mas a fé não. Na verdade, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja só,
Nós precisamos entender que a verdadeira fé não segue modismos, mas ela permanece em Deus. Muitas pessoas hoje dizem, nós precisamos fazer uma igreja diferente porque o mundo mudou. Não, nós precisamos continuar acreditando que é o Espírito Santo que convence as pessoas. A igreja não nasceu para rebolar. A igreja não é um show, não existe show da fé, não existe show de louvor. Estas coisas são mentiras que estão entrando na igreja e que distorcem. As pessoas numa reunião querem dançar, querem pular. Ministros de louvores chegando, tira o pezinho do chão. Isto é, entre na dança, entre na festa, vamos fazer uma festinha, enquanto Deus está lá olhando. Isso para mim é uma verdadeira palhaçada, uma falta de caráter, de pessoas incompetentes. Artistas que eram meros cantores em suas igrejas, descobriram que tinham uma voz boa, que tinham habilidade para cantar, cobram hoje em seus shows 500, 600 mil reais para se apresentarem. Nós fomos convidar uma cantora para vir aqui na igreja, e ela queria um avião, enquanto os seus músicos viriam do Rio de Janeiro de ônibus. Então, engraçado, né? Ela tem que vir, ficar num hotel 5 estrelas, nós teríamos que alugar uma van com filme, porque ninguém podia vê-la. Ela queria ficar na escuridão. Então, depois aqui, se apresentar. Aí ela pediu como era o nosso equipamento. Eu me lembro de pessoas que vinham se apresentar numa igreja, não cobravam nada, e vinham com um violãozinho, com aqueles microfones que a gente chamava microfone dinâmico, e eles cantavam, e a gente chorava, e o Espírito de Deus se derramava. Você vai chamar um pastor para falar, ele quer cobrar 30 mil, 40 mil, 50 mil, pela sua apresentação. Essas pessoas apodreceram, elas estão apodrecidas, elas estão estragadas, elas precisam se arrepender, porque Jesus disse, de graça vocês receberam, e de graça vocês têm que dar. Vocês não podem cobrar o que eu dei de graça a vocês. Por isso que eu parei de comprar CD de música evangélica, porque eu não acredito nessa turma. Você quer ver um cantor famoso? Traga ele até mim, eu quero saber. Primeiro, meu amigo, qual é a sua igreja? Ah, eu sou da igreja. Quando é que você frequenta a sua igreja? Você é dizimista lá? Você oferta lá? Por que você não canta na sua igreja? Se você é tão famoso, imagine você se apresentando na sua igreja, quantas pessoas não iriam lá? O que você está fazendo? Como é que você quer que eu acredite numa figura dessas, que só sai por aí fazendo shows? Jesus não mandou que nós fizéssemos shows. Jesus mandou que nós fôssemos as pessoas, ensinássemos, batizássemos, ensinássemos essas pessoas a guardar o que Ele ensinou, o que Ele mandou. Deus não mandou a gente ficar correndo atrás de promessinhas, de pessoas que fazem sensacionalismo em nome da fé. Deus mandou que nós andássemos na verdade. Abel ouviu os ensinamentos de seu pai, ele entendeu, ele creu, mas para crer ele precisou entender. Quando ele entendeu os ensinamentos do seu pai, ele guardou no coração, e ele obedeceu, e ao obedecer ele ofereceu o melhor a Deus. Caim ouviu o mesmo ensinamento de Abel, ele entendeu, mas não creu, e por não crer, não guardou no coração, e por não guardar no coração, desobedeceu, e ofereceu o pior. Há quanto tempo eu estou pregando a vocês aqui? Há quanto tempo? Por quanto tempo eu ainda estarei aqui? O que acontecerá amanhã quando eu morrer? Quem estará aqui no meu lugar, se Jesus não voltar antes?
Se vier um bandoleiro, eu não dou um mês para a maioria das pessoas se empolgarem com as mentiras desse homem. Eu falo a verdade. E algumas pessoas levam as coisas de qualquer jeito, acham que sempre isso aqui vai existir. Tem certas pessoas que vêm aqui e dizem assim: fui numa igreja, você precisa ver o espírito lá. Aí depois descobre que aquilo tudo é uma ruína, é uma confusão, não existe estrutura, não existe verdade, é uma baderna. Aí depois volta, fica aqui mais um tempinho, aí sai, repete. Por quê? Porque não oferece o melhor a Deus, porque não quer se comprometer com a verdade. Não é fácil estar dentro desta igreja, não é. Não é fácil ouvir aquilo que a gente ensina todo fim de semana. Não é fácil, porque eu me preparo, eu vou buscar a face do meu Deus. Eu não venho aqui para oferecer a vocês o pior, porque eu quero, através do meu ensinamento, levantar pessoas que amam a Deus, para oferecê-los a Deus como as melhores pessoas do meio da igreja. Eu já cheguei a ouvir, dizendo: pastor, eu já passei por tantas coisas dentro das igrejas, que eu não quero mais frequentar. Eu adoro Deus de casa. Já ouviram isso? Eu vou no YouTube, está cheio de pastor bom que prega lá. Essas pessoas estão se enganando, elas estão indo para o inferno, porque o que é que Deus nos diz? Se nós queremos oferecer o melhor, nós não podemos deixar de nos reunir. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10, 25, para nós terminarmos. Valeu, gente? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vocês têm 20 minutos para achar o livro de Hebreus. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: eu estou no caminho da salvação. Pronto? Senão eu vou lá tomar um café. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo. Correto? O quê? O costume. Costume é hábito. O hábito de assistir às nossas reuniões. Não adquira este hábito. Deus diz: eu não dou a vocês a liberdade de comparecerem quando querem, ou quando quiserem. Quando eu os convoco, compareçam. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não caiam na conversa dessas pessoas. Mas indo uma vez por mês na Santa Ceia tá bom. Tem gente que veio domingo, não deu a ceia, hoje não está aqui. Eu vou começar a alterar essa Santa Ceia. Só de pirraça. Não vou falar quando vai ser, não.
Vai ser no último fim de semana do mês, no primeiro, no terceiro. Vamos revezar. Onde já se viu, gente? Tem gente que quando a gente vai fazer a reunião do Natal, vem. Traz até presente para mim. O ser humano é muito estranho. Eles são pessoas bondosas, não são ruins, mas não são convertidos. Em compensação, tem aqueles que estão aqui todo dia e não se converte. Você vê o dilema, você percebe o dilema. Estão a tempo e já podiam explicar às pessoas o que eles pensam, o que eles creem, e não conseguem. Eu ainda vou escrever um livro, mas caso eu não o escreva, imagine o montante de textos que eu já coloquei nessa web bendita. Mais do que 50 livros. E duvido que esse material seja tão ruim a ponto de não ser pesquisado, porque muitos pastores vão lá fuçar. Eu sei que eles visitam. E eu sei que pessoas da Europa, Japão, Austrália, América Latina, do Norte, visitam e pegam material, porque hoje é fácil, o Google fala inglês, francês, alemão. Você tendo uma pequena noção do que a Bíblia diz, você coloca o tradutor, você pega a ideia. Como eu gostaria que vocês começassem a valorizar o que Deus está lhes dando. E como eu gostaria que vocês aprendessem a ter uma fé verdadeira. Se você deseja ser um cristão verdadeiro e continuar firme no caminho dos princípios e da verdade divina, a fim de ter uma vida aprovada e abençoada por Deus, esforce-se para reunir-se. Mas você tem que entender por que nós nos reunimos. Não é que se um dia você faltar, a casa vai cair. Não. Uma vez eu conversava com uma senhora, ela estava em Fortaleza com a família, na praia, passando férias. E ela largou a família, pegou um avião porque não podia faltar na novena que ela estava fazendo na igreja. O marido ficou louco. Ele veio para São Paulo, me procurou e falou assim: não aguento mais minha mulher. Eu fiquei lá vermelho na praia e ela veio embora. Pegou um avião lá de Fortaleza, veio para São Paulo, participou da novena, depois arrumou um voo no outro dia pela manhã e voltou lá para um dia e meio depois voltar para São Paulo todo mundo. Eu queria matar essa mulher. Só não matei porque eu lembrei das palavras de Jesus, não, de Deus, não matarás. Mas nós ficamos conversando e tomando café e ficamos desapontados com o fanatismo ou ignorância, porque fanático é ignorante. Pessoa fanática é uma pessoa ignorante. É uma pessoa que não estuda, que não medita, que não reflete. Deus nos chama para pensar, mas você não conseguirá pensar se Deus não lhe der uma porção de fé. Você não conseguirá entender as coisas de Deus se você não receber de Deus a capacitação. Por isso, quando nós nos reunimos, nós devemos chegar aqui com a disposição de ouvirmos a mensagem de Deus
e pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a crer e a entender. Porque não adianta ficar, cada vez que eu levanto a voz, as pessoas, ai. Tem igreja que eu ia pregar que as pessoas assim, eu falo, porque o diabo está aqui, vai matar todo mundo. Oh, glória! Tinha uma igreja que eu ia muito pregar quando era muito novo. Quando você começava a pregar, o pessoal começava a orar em línguas e não parava mais. E aí eles colocaram no púlpito uma buzina e um sino. Porque quando você queria retomar, você ia apertar plim, 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 e as pessoas escutavam o sino e paravam a escutar. Quando você falava assim, porque agora Deus está aqui e vai estar sempre. Todo mundo pegava fogo de novo. Bastava gritar e todo mundo pegava fogo, sem compreensão, sem entendimento. Deus quer que nós vivamos diante dele com respeito. Se você não entender o que você está fazendo, você não vai chegar a parte alguma. Guarde o que você entende no seu coração e se empenhe em obedecer a Deus. Mude o seu comportamento, mude o seu namoro, mude seu relacionamento familiar, porque você entende que você está vivendo para a glória de Deus. Você quer manifestar a glória e a presença de Deus no seu trabalho, na sua vida. Você não nasceu para ser uma sujeira. Você nasceu para ser um homem ou uma mulher de coração puro, porque os limpos de coração verão a Deus. Que Deus nos abençoe. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a